Bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família Escritura Plena. O tema de hoje é esse que está na tela. A vida eterna é durante a vida. Vamos repetir o tema? A vida eterna é durante a vida. Este é o tema de hoje. 29 de outubro de 2023. Messias Souza de Carvalho, mais um tema para avançar no conhecimento. Agradecemos a todos que estão agora no chat e aos demais amigos que estarão assistindo no futuro. Agora vamos solicitar algo muito importante para os não inscritos. Se inscreva, ative o sininho na opção todas e receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos e não esqueça do like. Quer fazer parte de um de nossos grupos? Fale conosco, o contato está na descrição do vídeo de hoje aí abaixo. Tá bom, minha gente? Então, como dito anteriormente, o tema de hoje é esse que está aí na tela. A vida eterna é durante a vida. Vamos ao tema. Aqui, pessoal, sobre esse tema de hoje, nós vamos perguntar, tá bom? Se a vida eterna ou a eternidade somente se cumpre depois da morte, onde o primeiro homem e a primeira mulher então estavam vivendo a vida eterna? Onde eles estavam, então? Não era na vida humana deles que eles estavam vivendo a vida eterna? Sim ou não? Quem pode responder aí? Onde Adão e Eva estavam vivendo a vida eterna? É a pergunta que se faz, né? Então, minha gente, já iniciamos fazendo essa pergunta, né? Mas em um de nossos temas que nós já apresentamos, Jaime Joel da Silva, eu coloquei o nome dele aqui, ele perguntou o seguinte, Jaime Joel da Silva. Um grande abraço aí, irmão Jaime Joel da Silva. Ele perguntou o seguinte, e nós, irmãos, iremos para onde depois que morrermos? Então, minha gente, essa é uma excelente pergunta, né? É uma excelente pergunta a respeito desse assunto que nós estamos apresentando neste momento. E minha resposta inicial para Jaime é que nós somos seres humanos, é claro, né? Que vivemos até quando? Até depois que morrer? Não, que nós vivemos até o fim de nossos dias, não é verdade? Nós, nesse tempo que estamos vivendo, nós estamos manifestando cada um de nós um filho do Criador de tudo. Sim ou não? Sim. E quando nós morrermos, nós deixaremos de existir, não é verdade? E cada filho, que é cada um como anjo no céu, permanece, né? Cada um deles com o Pai, que é absolutamente supremo sobre todos. É isso. Assim, a pergunta de Jaime, iremos para onde depois que morrermos? Essa pergunta de Jaime, na verdade, é uma pergunta feita. Por que essa pergunta é feita, né? É devido aos muitos anos, né, ouvindo essas doutrinas sendo pregadas nas igrejas, não é verdade? Que depois de nossa vida humana na Terra, a nossa consciência humana, ela permaneceria existente em uma outra vida. Não é isso que é falado? É. Então, gente, ainda é importante dizer que o tema de hoje, ele tem por objetivo, então, aclarar o nosso entendimento, o entendimento errôneo, na verdade, que tem sido divulgado por anos e anos, como se a vida eterna para nós fosse somente para depois da morte. Não é isso? É isso que é falado. E isso aí vai na contramão, na verdade. Isso aí vai na contramão do que Cristo disse, né, aos seus discípulos, que seria durante a vida deles. E também na contramão do que o apóstolo Paulo também dizia. Ou disse em suas cartas, né? Agora, uma coisa aqui, gente, eu estive fazendo uma pesquisa na internet, né? Então eu encontrei no site da Convenção Batista Nacional do Estado de São Paulo, há um estudo lá que eles postaram
que faz a seguinte pergunta, aquela famosa pergunta, né? Onde você passará a eternidade? É aquela famosa pergunta que todos nós já conhecemos, e quando nós não íamos à igreja, né? Então, quando sentávamos lá nos bancos, e era feita essa pergunta aí, pelas pessoas, por aquela pessoa que estava lá na frente fazendo aquela pregação. Então ele fazia essa pergunta e geralmente faz, né? Onde você passará a eternidade? Isso aqui está no site da Convenção Batista Nacional do Estado de São Paulo. Essa pergunta aí, né? Essa famosa pergunta. Em seguida, eles colocam esta imagem aqui no site deles, ó. Está dando para ver aí? Onde você passará a eternidade? Dando a entender que depois desta vida, aí sim, aí você passaria para a eternidade. Entendeu? Então no site está assim. E eles colocam essa imagem aí. Onde você passará a eternidade é o que está lá no site dessa denominação, né? Mas, gente, olha só, não há nas Escrituras essa pergunta. Onde você passará a eternidade? Não há. Não há em nenhum texto da Bíblia, no Evangelho, essa pergunta aí, onde você passará a eternidade? Né? Nós não encontramos essa pergunta, tá? Em nenhum lugar das Escrituras, nem do Evangelho. Não encontramos em nenhum lugar Cristo fazendo essa pergunta, ou qualquer dos apóstolos. Onde você passará a eternidade? Porém, gente, nós não negamos que há textos que acabam sendo, né, usados nesse sentido, de vida eterna e condenação eterna, como se fosse para depois da morte. No texto que nós vamos fazer a leitura aqui agora, de Lucas, né, capítulo 16, 19 a 31. Vamos fazer a leitura do texto de Lucas 16, 19 a 31. Vamos fazer a leitura. Essa leitura é muito conhecida já em nossas Bíblias. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. Morreu ou não morreu? Morreu. É isso que está escrito. O mendigo morreu. É o que está escrito, né? E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Que seio de Abraão é esse aqui, gente? O descanso de Abraão, porque Abraão também morreu. Não é verdade? Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Isso é uma parábola, tá? E morreu também o rico. Ora, Lázaro morreu e o rico também morreu, né? E foi sepultado, o rico, né? Mas eu pergunto, Lázaro não foi sepultado? Na vida real, vamos dizer assim, é uma parábola, né? Lázaro não teria sido sepultado? É claro que sim, gente. Abraão também foi sepultado, todos os heróis da fé foram sepultados, embora pareça que não, né? Olha só, agora está escrito aqui, ó, e no inferno, é aqui que está, olha só, aqui tem uma questão aqui, né? E no inferno, isso aqui é sepultura, gente. Se o rico foi sepultado, ele estava onde? No inferno, mas o inferno não é a sepultura? É. O Sheol, o Hades, que é a sepultura, é a mesma coisa. Olha só o que está escrito. E no inferno, ergueu os olhos. Quem? O rico, né? Estando em tormentos. A simbologia, né, da sepultura seria que ele estaria em tormento. Mas veja, ele estava sepultado, não, na verdade não estava em tormento, né? E viu ao longe Abraão, isso é somente uma parábola, tá bom, gente? E Lázaro no seu seio. Quer dizer, Lázaro no descanso de Abraão. Quer dizer, que na verdade Lázaro morreu, descansou, como também Abraão, não é verdade? Deixou de existir. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte
que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés, quer dizer, ele não tem como eles ouvirem, né? E aos profetas tampouco acreditarão, quer dizer, eles não eram da fé, né? Acreditarão ainda que alguns dos mortos ressuscite. Lucas 16, 19 a 31, né? Então vamos continuar aqui, gente. Eu coloquei isso aqui, né? Lázaro, no seio de Abraão, morreu na fé e, claro, foi sepultado. Eu coloquei isso aqui logo depois da leitura. Lázaro, no seio de Abraão, no descanso de Abraão, quer dizer, ele morreu. Morreu na fé. E, claro, Lázaro foi sepultado. Não é verdade? Então vamos deixar aqui na tela isso aqui para que os senhores possam ficar lendo aqui enquanto eu falo. Então, gente, olha só. O problema começa nessa leitura que acabamos de fazer. Quando diz que Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Então, na verdade, ele foi sepultado, né? E o rico morreu e foi sepultado. Lázaro não foi sepultado? É claro que sim. Ora, minha gente, quando o justo morre, que é o caso de Lázaro na parábola, vai para o descanso de Abraão, ou seja, é sepultado da mesma forma. Pois, de acordo com o texto de Hebreus 11, 4 a 13, todos os heróis da fé morreram. E, obviamente, né, foram o quê? Sepultados. Embora pareça que alguns não tenham sido sepultados em algum lugar. Como foi o caso de Elias e Enoque. Dá a impressão que Elias e Enoque, eles não morreram. Muita gente fala que Elias e Enoque não morreram, né? Não há o relato que Elias morreu em algum momento, mas ele morreu. Ele foi trasladado, mas ele morreu depois. É claro que sim, né? Não é porque não está escrito que ele morreu, não está escrito em algum lugar, não lemos em algum lugar que ele morreu, isso não significa que ele não tenha morrido e sido sepultado em algum momento. Elias e Enoque, na verdade, eles também morreram, né? E eles foram trasladados, na verdade, Elias e Enoque têm esse relato. Então, por isso, o texto de Hebreus, capítulo 11, versículos 4 a 13, diz que todos os heróis da fé morreram. Ora, todos os heróis da fé morreram. Elias e Enoque não morreram? Na verdade, morreram, com certeza. Inclusive, Enoque está dizendo que ele morreu também. O texto de Hebreus 11:4 está dizendo que Enoque morreu. E para isso, vamos fazer a leitura aqui em Hebreus, capítulo 11, 5 a 13. Vamos fazer a leitura para ver aqui o que nós estamos afirmando aqui. Hebreus 11, 5 a 13. Está na tela aqui. Vamos fazer a leitura. Pela fé, Enoque foi trasladado. Ele foi trasladado. Não é verdade? Mas ele não morreu? Vamos continuar a leitura para ver se ele morreu ou se ele não morreu. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Vamos parar um pouquinho para fazer uma reflexão sobre isso aqui. Quer dizer, você poderia ser levado para um lugar para você não ver a morte, para você não morrer naquele momento, para que você não encontrasse a morte naquele momento. Então, por isso que Enoque foi trasladado, entendeu? Pela fé, Enoque foi trasladado, foi levado para outro lugar para não ver a morte, para ele não morrer naquele momento. Essa é a questão aqui, né? E não foi achado. Não foi achado por quem? Por alguém, né? Pelas pessoas. Ele não foi achado. Porquanto o Altíssimo o trasladara, o levou e o ocultou em algum lugar, mas isso não significa que ele não tenha morrido. Calma, gente, vamos chegar lá. Porque antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradava ao sempiterno Criador. Correto? Correto, né? Então vamos continuar aqui. Agora vamos pular alguns versículos, né? Estávamos no versículo 5, né? Mas vamos pular aqui alguns versículos, vamos para o 13 agora. Olha só o que está escrito. Todos esses morreram na fé. Eu pergunto aos senhores, Enoque não morreu? Ora, se o texto está dizendo que ele morreu, não é verdade? Ele foi trasladado para não ver a morte num momento, mas depois ele morreu. Percebeu? Isso aí que muita gente se engana nisso aí? Todos esses morreram na fé.
sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, né? Nós acabamos de fazer a leitura de Hebreus capítulo 11, 5 e também o versículo 13, né? Pulamos alguns versículos, né? Agora eu coloquei na tela aqui, gente, isso aqui, só para a gente fazer uma reflexão, para a gente, durante o tempo que eu estiver falando, vamos fazer reflexão aqui. Olha só o que eu coloquei. Elias, embora trasladado, é certo que Elias também morreu. Ou não morreu? É claro que Elias morreu. O ser humano não vai morrer? Como assim? Se a Bíblia diz que todos têm que morrer. Como assim Elias não morreu? Não é verdade? O homem está destinado a morrer uma só vez. Se até Cristo morreu, como assim Elias não morreu? Então eu coloquei aqui para reflexão nossa. Ó, Elias, embora trasladado, é certo que ele morreu. Tá bom? Então, gente, embora Elias não esteja ali presente naquela galeria dos heróis da fé, ele foi trasladado, na verdade, da mesma forma que Enoque. Correto? Mas isso não significa que Elias, não tenha morrido e de alguma forma também sepultado. Por quê, gente? Porque até mesmo Moisés, ele foi sepultado. O Moisés também morreu e foi sepultado, mas não por seres humanos, né? Mas pelo Altíssimo, que o sepultou, conforme o texto de Deuteronômio, capítulo 34, 5 a 6, né? Vamos fazer a leitura aqui, ó. Assim morreu Moisés, servo do Altíssimo, na terra de Moabe, conforme a palavra do soberano. Ele quem? O soberano, né? O sepultou num vale. Quer dizer, Moisés foi sepultado pelo Altíssimo, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, né? E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Deuteronômio 34, 5 a 6, né? A gente às vezes conversamos entre nós, que Moisés, se fosse achado, talvez seria um problema, né? Por ser uma pessoa, né? Um profeta ali muito importante, talvez poderiam idolatrar o corpo de Moisés, então o próprio Eterno o sepultou, né? Deuteronômio 34, 5 a 6. Poderiam embalsamar, né, o corpo de Moisés de alguma forma, pela técnica lá dos egípcios, e isso ocorreu. Então o Eterno sepultou a Moisés. Acabamos de ler aqui o texto de Deuteronômio 34, 5 a 6. Então, minha gente, estamos vendo que o tema de hoje é esse aí que está na tela, né? A vida eterna é durante a vida. Então, estamos vendo que o tema é esse aí, tá? Então, gente, nós já sabemos que a ideia de eternidade, como sendo algo para depois da morte, como se na morte, a partir dali, se iniciaria a vida eterna, na verdade, isso aí é algo da cultura ocidental e não das escrituras. Entendeu? Alguém dos senhores não sabe disso? Que isso é da cultura ocidental? Não é das escrituras essa questão de que a vida eterna somente se iniciaria depois da morte. Não é. Nem do evangelho, nem Cristo falou isso. Isso é verdade, gente. É verdade isso. As escrituras não indicam vida eterna ou condenação eterna como algo a ocorrer somente depois da morte. Mas durante o tempo em que se vive, Cristo falou que eles já tinham e eles teriam a vida eterna, eles seriam ressuscitados durante a vida deles. E você já parou para pensar? Já parou para pensar onde Adão e Eva estavam vivendo para sempre? Já parou para pensar? E como ilustração, nós vamos agora viajar no túnel do tempo. Vamos fazer uma viagem no túnel do tempo, como faz de conta, né? E vamos lá fazer essa viagem e vamos nos encontrar com Adão e Eva, né? No momento em que eles foram expulsos do jardim. Vamos fazer essa viagem agora, vamos colocar aqui uma ilustração, uma figura, né? Vamos viajar lá para o tempo em que Adão e Eva eles foram expulsos do jardim. Isso aqui é só um faz de conta, tá bom, gente? Vamos fazer de conta que a gente está lá. Viajou para lá, aí a gente vai se encontrar com o casal, tá bom? Correto? Aí está a imagem, eu coloquei só para ilustrar.
correto? Então eu coloquei aqui, Adão e Eva perderam a vida eterna, quer dizer, eles foram expulsos do jardim. E nós perguntaríamos então, nessa viagem ao túnel do tempo, perguntaríamos ao casal, o que houve com vocês? E o que os senhores acham que eles responderiam? O que Adão e Eva, o que eles responderiam para nós, se nós pudéssemos viajar lá? Naquele momento que eles foram expulsos do jardim. É claro que aquilo ali se trata de uma metáfora, né, de um conto, para a gente entender a questão da morte que passou a todos os homens, da transgressão, tá bom, gente? Então é óbvio que no entendimento dos textos da Bíblia, eles deveriam responder nada mais, nada menos, que eles não estavam mais vivendo para sempre, pois não estavam mais tendo acesso à árvore da vida. Assim, não estavam mais na vida eterna, né? Eles não estavam mais na vida eterna. Adão e Eva perderam, então, a vida eterna. Eles falariam para nós perdemos a vida eterna, não estamos mais vivendo a vida eterna, não estamos mais vivendo para sempre. Então, eles não estavam mais na vida eterna. Isso porque a Escritura diz, né, em Gênesis 3:22, vamos colocar aqui, Gênesis 3:22. Olha só o que diz, ó. Gênesis 3:22. Então disse o Altíssimo, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. E viva para sempre. Percebeu? Eles estavam antes comendo do fruto da árvore da vida também, estavam comendo de todas as árvores do jardim, mas depois não foi permitido que eles tivessem mais acesso, né? Percebeu aí? Para que eles não vivessem mais para sempre. Entenderam? Gênesis 3:22. O senhor já sabe o que significa viver para sempre? Vamos explicar aqui daqui a pouco, né? Agora vamos fazer a leitura aqui de Gênesis 3:22. Vamos fazer a leitura de Gênesis 3:22. Então disse o Altíssimo, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, percebeu? É a árvore da vida, né? E coma e viva eternamente. Percebeu? O Altíssimo, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Gênesis 3:22, aí fizemos uma leitura um pouquinho com um versículo a mais aqui nessa versão, tá bom? Então eu coloquei isso aqui, né? Vivendo eternamente no jardim era a vida eterna. Então, se eles comessem da árvore da vida, eles estariam voltando ao jardim para continuar vivendo a vida eterna. Mas aquele acesso foi impedido, não é verdade? Então, vivendo anteriormente, né? Vivendo eternamente, anteriormente, tá no jardim, isso era a vida eterna. Então, Adão e Eva estavam vivendo a vida eterna. Depois da transgressão, eles não passaram a não estar mais vivendo a vida eterna. Tá bom, gente? Aí nós vamos perguntar o seguinte, se a vida eterna ou a eternidade somente se cumpre depois da morte, onde o primeiro homem e a primeira mulher estavam vivendo a vida eterna? Onde eles estavam? Estavam esperando a morte chegar? Onde eles estavam não era a vida humana deles? Não era, gente, a vida humana deles? Sim ou não? Era ou não era? Era, né? Então os senhores estão observando que eles estavam vivendo para sempre, não é verdade? Ou vivendo eternamente. Onde? No jardim. Então, eles estavam na vida eterna antes da expulsão do jardim, pois tinham o quê? Antes, acesso à árvore da vida. Mas, o seguinte, gente, vamos tirar a ideia de que viver para sempre, ou viver eternamente, ou ter a vida eterna, significaria uma vida humana sem fim. Tire isso da sua cabeça, tá bom? Saiba que o idioma que as escrituras foram originalmente escritas não permitem tal ideia, nem no hebraico e nem mesmo no grego, tá bom? Pois para sempre e eternamente no hebraico vem da palavra olam.
tá bom? Que é uma palavra que indica um tempo que até pode ser longo, porém, não um tempo que nunca terminará, entenderam? E se viver para sempre em relação aqui a nós humanos é na Terra, então de onde se tira a ideia, entre os que se dizem hoje cristãos, em nosso tempo, de que alguém teria que estar se preparando para passar uma suposta eternidade que somente se iniciaria o cumprimento delas, da vida eterna, para depois que tal pessoa viesse a morrer, tá? Então podemos apresentar aqui alguns textos que está nos quadros que vamos apresentar aqui, né? Vamos apresentar aqui alguns textos aqui. João 5, 24. Olha só. Eu asseguro, disse Cristo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Percebeu que ele está falando que tem a vida eterna? E não será condenado. É isso que está escrito? E não será condenado. Mas já passou da morte para a vida. Percebeu? João 5, 24. Agora observe no texto lido, que acabamos de ler, que crer é ter a vida eterna. E não crer é a condenação. Então a condenação é o fato de não crer vivendo neste mundo. Isso é a condenação, né? Então vocês estão observando no texto lido que crer é ter a vida eterna. E não crer é a condenação. Tá bom, gente? Agora vamos fazer a leitura de Romanos, capítulo 6, 23. Olha só, Romanos, capítulo 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Altíssimo é a vida eterna, no ungido, nosso mestre. Romanos 6, 23. Eu coloquei isso aqui, ó. A morte da separação, ela foi o salário do pecado de todos. Tá? A morte da separação foi o salário do pecado de todos. Percebeu? A vida eterna é a ausência daquela morte. Isso é a vida eterna. Tá bom? Então a pergunta é, gente, já sabe o que o apóstolo está falando ali? Naquele texto que acabamos de ler? Você já sabe? Ele está dizendo que o salário do pecado de todos foi a morte que passou a todos os homens, desde o jardim do Éden, depois da transgressão. Mas o dom gratuito do Altíssimo é a vida eterna. Por quem? Por Cristo, né? Que se tornou ele, naquele tempo, a causa ao ser consumado ali em sua ressurreição, depois de sua morte e ressurreição. Então Cristo se tornou a causa da eterna salvação ou da salvação eterna, que é a vida eterna, né? Isso significa que toda a congregação naquele tempo, né, o corpo do Messias, lá no primeiro século, tinha a vida eterna ainda por garantia. Isso é importante dizer aqui. Mas a vida eterna, ela veio somente na parousia, de fato, somente na parousia que já se cumpriu lá no primeiro século, entendeu? Então, você vê que todos ainda estavam mortos na morte adâmica e somente iriam ressuscitar daquela morte adâmica para a vida eterna no último dia, correto? Como Cristo ele prometeu no texto de João, capítulo 6, 39 a 40, que podemos colocar aqui. Olha só, João 6, 39 a 40. Vamos fazer a leitura. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite quando? Quando? No último dia, né? Olha só o que Cristo está falando, no último dia. Já se cumpriu. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. Percebeu? E crê nele, tenha a vida eterna. Percebeu aqui a leitura? E crê nele, crê, olha só, crê e tenha a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 39 a 40. Eu coloquei na tela aqui, vida eterna é vida por tempo indefinido. Vida eterna é vida, não morte mais, né, adâmica, mas é por tempo indefinido, tá? Vida eterna
Porque o eterno aqui significa tempo indefinido. A vida significa a ausência da morte. A vida eterna, então, é o quê? Vida por tempo indefinido, né? Então vamos observar, gente, que Messias, ele está dizendo, Messias não eu, né? Cristo, né? Ele está dizendo que todos aqueles que creram nele tinham a vida eterna. Eles tinham a vida, então, por tempo indefinido. Tinham a vida eterna. Isso significa a vida eterna, né? Eles tinham a vida por tempo indefinido. O que é a vida eterna? E aquilo foi cumprido, de fato, no último dia, que já se cumpriu no primeiro século, correto? E como eles estavam mortos, ou seja, no sepulcro da morte adâmica até aquele tempo, é óbvio que eles estavam esperando que Messias os ressuscitasse daquela morte. Mas nós não podemos ignorar, minha gente, que a ressurreição, ela veio também para os injustos, tá? Ou seja, para aquelas pessoas que não criam no tempo de Cristo e também dos apóstolos. Só que a ressurreição deles foi para a condenação, ou seja, para viver sem crer na terra, que era a situação de Adão. Tá bom? E saibam que viver sem levar em consideração as palavras de Cristo, sem crer durante sua vida aqui no mundo, é a condenação. E Messias, né, já havia dado uma prévia da condenação no mundo natural, ou seja, no lago de fogo, no texto de João 3, 18 a 19. João 3, 18 a 19. Olha só o que ele falou aqui, dando uma prévia, né? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Altíssimo. E a condenação é esta, olha só, ele está dizendo que a condenação é esta, ó, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Quer dizer, eles não criam. Então, esta era a condenação, não crer, né? João 3, 18 a 19. Então, vamos fazer a leitura aqui disso aqui, olha só. A vida eterna é o fato de crer, tá? E a condenação é a vida sem crer. Percebeu aí? Agora, olha só, vamos fazer a leitura disso aqui, ó. Nosso tempo aqui, em que vivemos, é de vida eterna, tá? E também de condenação eterna. Porque muita gente está esperando ainda a vida eterna para depois que morrer. E a condenação também eterna, eles falam que é para depois, algumas pessoas vão ficar na condenação eterna depois que morrerem. Mas na verdade a condenação eterna é o fato de viver no mundo sem crer no Messias, sem crer no Cristo, sem crer no Evangelho. Então isso é a condenação, que eles iriam viver o tempo deles aqui na terra, vivem, né? O tempo, o que se cumpre aqui, depois quando chega nos últimos dias de sua vida, no último dia de sua vida, ele morre e se desfaz ali, não há um filho participando da carne e do sangue. Então, o nosso tempo é de vida eterna e também de condenação eterna. Eu coloquei isso aqui na tela aqui e vou deixar aqui, tá bom? Tá bom aqui? Então, minha gente, embora saibamos que há pessoas que não vão aceitar isso que nós estamos falando aqui, que nós estamos no tempo da vida eterna e também da condenação eterna, não obstante, nós não podemos deixar de falar. Eu sei que muita gente fala assim, vocês são hereges, vocês são falsos profetas. Não obstante, nós não deixaremos de falar. Por quê, gente? Porque nas Escrituras não indicam o cumprimento da vida eterna unicamente para depois da morte, tá? Mas para o tempo da vida humana. Porém, há um detalhe aqui que nós não podemos esquecer, que Cristo falou da ressurreição também em relação a quem havia morrido, né, literalmente. Mas quem havia morrido literalmente, uma vez já sepultado, literalmente, não iria ressuscitar em nenhum momento. E nem ressuscitou no dia da ressurreição, né, já cumprida, mas sim as pessoas como anjo no céu. Aí sim, porque na conversa com os saduceus foi dito, né, e perguntado pelos saduceus em Mateus 22, 27, eles fizeram a seguinte pergunta:
Finalmente, após a morte, na verdade, primeiro eles falaram, né? Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Sendo assim, na ressurreição, de qual dos 7, né, ela será esposa? Foi uma pergunta que foi feita em relação ao que eles falaram. Então é claro, minha gente, que não haveria mais a condição humana depois da morte da pessoa, no caso aí relatado pelos saduceus. As pessoas humanas, homens e mulheres que morrem, ou que morreram, no caso da fala deles, na ressurreição, eles não existiriam mais naquele caso, pois almas viventes, as almas viventes foram, então, teriam sido consumidas na terra. Na verdade, da mulher e dos homens também, tá? Então vamos fazer a leitura da conversa com os saduceus, a leitura do texto, né, em que Cristo conversa com os saduceus, ali em Mateus 22, 27 a 30. Vamos fazer a leitura aqui, Mateus 22, 27 a 30, onde diz o seguinte, olha só. Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Percebeu a leitura? Isso aqui é o relato dos saduceus. Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Quer dizer, todos os 7 irmãos morreram, a mulher também faleceu. Percebeu aqui? Faleceu. Todos eles faleceram, morreram. Não deixaram de existir? É claro que eles deixaram de existir. Foram consumidos, né? Sendo assim, olha só a pergunta dos saduceus. Eles falaram que a mulher morreu, que todos aqueles 7 irmãos morreram. Mas aí eles fazem a pergunta. Sendo assim, na ressurreição, eles não criam nessa ressurreição literal. Também realmente não existe ressurreição literal. Não seria a ressurreição literal. Sendo assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? É a pergunta que eles fizeram. Considerando que todos foram casados com ela. Pegadinha para Cristo, né? Para o Messias. Então o Messias lhes esclareceu. Vós estáis equivocados por não conhecer as Escrituras nem o poder do Altíssimo. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em matrimônio. São, todavia, como os anjos do céu. Mateus 22, 27 a 30. Tá bom, gente? Então é importante, antes de eu falar sobre isso aqui, é importante dizer, gente, que essa conversa de Cristo com os saduceus ali está considerando a ressurreição em relação às pessoas que morreram, que já não eram seres humanos mais, tá bom? Então, naquele caso ali, a ressurreição seria a do corpo espiritual somente. Que, na verdade, o corpo espiritual são os filhos que participam da carne e do sangue. E não nada humano, entenderam? Então, eu coloquei aqui agora isso aqui, né? A ressurreição dos que dormiam é como anjos, foi como anjos. A ressurreição dos que dormiam como anjos. Não haveria a ressurreição, nesse caso, dos seres humanos aparecendo na terra, voltando numa ressurreição literal. Entenderam? Então, a ressurreição dos que dormiam, aqui especificamente sobre essa ressurreição, como anjos. Entendeu? Então, essa é a verdade aqui que nós temos que apresentar. Então, vamos observar, minha gente, que essa ressurreição dos que dormiram, deixando a morte adâmica, e não a morte física, foi a ressurreição para aqueles que são como anjos no céu, e não seres humanos que se casam e se dão em casamento, como Cristo falou. Então ali, minha gente, foi a ressurreição de quem? Do corpo espiritual, que eram como anjos no céu. Entenderam? Que era como anjo no céu. Como foi dito por Paulo também em 1 Coríntios capítulo 15, 44. 1 Coríntios 15, 44, olha só o que diz. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Olha, Paulo está falando ressuscitará, mas isso já se cumpriu, tá bom? É porque na época que ele falou ainda não tinha se cumprido, por isso que está no futuro. Semeia-se corpo animal, quer dizer, sepulta-se, tá? Se consome na terra. Quem iria ressuscitar? O filho, né? Que participa da carne e do sangue. Ressuscitará o corpo espiritual, que o corpo espiritual é o filho que participa da carne e do sangue, não ser humano. Se há corpo animal, quer dizer, se há ser humano, né? Há também corpo espiritual, ou seja, há também o filho que participa da carne e do sangue. Compreendeu agora esse texto? 1 Coríntios 15, 44. Aí eu coloquei isso aqui, ó. Semeia-se ser humano, quer dizer, sepulta-se, né? Consome na terra, ressuscitará pessoas como anjos.
As pessoas como anjos são os corpos espirituais, que Paulo fala ali naquele texto de 1 Coríntios 15, 44. Correto, gente? Correto, né? Olha só, gente, mas a ressurreição para quem vivia como seres humanos, naquele tempo, ela ocorreu também no último dia, tá bom? Como Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Vamos colocar o texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Olha só o que diz. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Paulo está falando deles, que alguns ficariam vivos, né, para aguardar isso aqui, ó. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Na verdade, arrebatados de quê? Saindo, né? Ressuscitando, saindo da morte adâmica. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com aqueles que eram como anjos no céu, né? Nas nuvens a encontrar o soberano nos ares, e assim estaremos sempre com o soberano. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17. Isso aqui não significa as pessoas desaparecendo da terra. Entenderam? Como muita gente acredita que isso ainda vai acontecer. Tá? Na verdade, isso aí foi o arrebatamento saindo, sendo tirado, né? Pela força da morte adâmica. 1 Tessalonicenses 4, 17. Aí eu coloquei isso aqui, né? Para ficar mais fácil para a gente entender o que nós estamos falando. Os vivos foram arrebatados da morte adâmica. Tá bom? Quer dizer, aí Paulo está falando em relação ao arrebatamento, em relação à ressurreição daqueles que estavam vivendo. E os que dormiam eram como anjos no céu. Eles ressuscitaram primeiro, né? Saindo daquela morte também. E depois, os que estavam vivos foram arrebatados da morte adâmica e foram levados na condição de ausência da morte adâmica, ou seja, foram levados na nuvem. Tudo isso significa figura de linguagem. Isso não se cumpriu literalmente, entendeu, gente? Então vamos deixar isso aqui. Os vivos foram arrebatados da morte adâmica e não desapareceram da terra, tá bom? Então, pessoal, a vida eterna já veio em 70 DC, já se cumpriu, mas é preciso esclarecer que aqueles que creram antes da parousia em 70 DC já tinham a vida eterna. Eles já tinham a vida eterna, mas não de fato, tá? Mas por garantia. Então é aquele negócio. Eles tinham a garantia da eterna salvação. Eles tinham o penhor do Espírito. Então eles tinham a vida eterna. Então eles tinham a vida eterna, mas não de fato, ainda. Mas por garantia, porque eles tinham o selo do Espírito Santo da promessa. Pois havia sido dito por Cristo em João 3,36. João 3,36, olha só o que Cristo disse. Olha só. Vamos ler. E aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Cristo está dizendo que eles têm a vida eterna, mas eles ainda não tinham chegado na vida eterna, entenderam? Tem, é como se fosse assim, olha, você tem direito a isso aí, esse bem seu, mas você ainda não recebeu. Vai chegar, mas já é seu. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, é isso que Cristo está falando. E ele receberá, percebeu que está dizendo que ele receberá da sua plenitude ainda, no último dia. Ainda não tinham chegado na plenitude. Mas aquele que não crê, olha só, no Filho, não receberá da sua plenitude, mas eles também seriam ressuscitados da morte adâmica. Olha, eles não chegariam na plenitude da vida eterna, então eles estariam na condenação eterna. Ó. Mas aquele que não crê no Filho não receberá da sua plenitude, pois a ira do Altíssimo está sobre ele. João 3,36. Tá bom, gente? Então eu queria fazer um pedido aos senhores aqui, né, que não se assustem com a expressão ira do Altíssimo, tá? Não se assustem, né? A questão da ira do Altíssimo assusta muita gente. Muita gente fica com medo dessa questão da ira do Altíssimo, correto? Então não se assustem com essa expressão, ira do Altíssimo. A ira do Altíssimo não se trata do falso inferno, mas da vida natural do ser humano, em que no fim dos dias se consome na terra, onde não há nenhum filho que permanecerá com o pai, pois o tal não revela no mundo um filho do Altíssimo, entendeu? Então ele está na ira do Altíssimo, ele vai se consumir no fim de seus dias. Então, pessoal, como o tema de hoje ele diz isso aí, tá? A vida eterna é durante a vida, tá bom? Como o tema é esse aí hoje, nós sabemos que, embora
todos os anjos e também todos os filhos do Altíssimo estejam na vida eterna, ou seja, no reino do sempiterno Criador, como o Evangelho foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, para que seres humanos ouvissem o Evangelho, estamos sim vivendo em nosso tempo, que era isso que o Evangelho indicava, né? No século vindouro, nós estamos sim vivendo a vida eterna em nosso tempo. Sim, com certeza. Enquanto outros em nosso tempo estão vivendo o quê? A condenação eterna, entenderam? Por quê, gente? Porque a vida eterna e também a condenação eterna se tratam da ausência da morte que passou a todos os homens, que foi o quê? A morte adâmica. Então, estamos hoje no estado eterno, estamos no estado de eternidade, vivendo para sempre, pois toda a Escritura ela já foi cumprida. Na geração de Cristo, na geração dos apóstolos também, como foi dito, né? Por Cristo em Lucas 21, 22. Né? Vamos fazer a leitura aqui, Lucas 21, 22. Olha só o que está escrito. Porque dias de vingança são estes, quer dizer, os dias de vingança já se cumpriram no primeiro século. Os senhores sabem que não ficou pedra sobre pedra, já se cumpriu. Porque dias de vingança são esses, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ora, a vida eterna não viria? É claro que viria, gente. É claro que viria, a vida eterna com certeza já veio, né? Então, acabamos de ler o texto de Lucas 21, 22. Então, nós estamos, em nosso tempo, na vida eterna. A vida eterna é durante a vida, estamos vivendo a vida eterna. Então, apresentamos esse tema aqui hoje, né, dia 29 de outubro de 2023. Agradecemos aqui a participação de todos. Então, até o próximo encontro, gente. Vamos colocar aqui. Até o próximo encontro, que será quarta-feira, 20 horas. Aguardamos a todos online. Tchau!